paz do Senhor a todos. Estamos retornando para darmos continuidade à leitura da Bíblia em ordem cronológica. E hoje, no 246º dia, lendo esta linda história que Deus escreveu para nós, trago para leitura os capítulos 17, 18, 19 e 20 do livro do profeta Ezequiel. A inspiração do dia. Parábola das duas águias. Uma lição e uma lamentação. E mais mensagens e sinais do juízo de Jerusalém. No capítulo 17 destaca o versículo 3, uma grande águia. Ezequiel expressa a mensagem de Deus em forma de uma parábola. A grande águia refere-se a Nabucodonosor, rei da Babilônia. Líbano, uma referência a Jerusalém. Nos tempos bíblicos, o Líbano era a extremidade norte da terra prometida. No versículo 4 destaco a ponta mais alta dos seus ramos. Esta especificação refere-se a Joaquim, rei de Judá, levado cativo à Babilônia. No versículo 7 destaco mais uma grande águia. Esta águia representa Faraó do Egito. O rei Zedequias de Judá rebelou-se contra Nabucodonosor e apelou ao Egito pedindo ajuda militar. No versículo 10 destaco o vento oriental. O vento oriental refere-se ao exército babilônico. O último rei de Judá, Zedequias, quebrou seu juramento de lealdade a Nabucodonosor, feito em nome do Senhor. Por isso, seria levado cativo à Babilônia e morreria ali. No versículo 22 destaca o principal dos seus renovos. O próprio Deus plantaria um renovo, o Messias, Jesus Cristo. Seu reino seria estabelecido em toda a terra. No capítulo 18 destaca os versículos 1 a 32. Que tendes vós? Tudo indica que muitos judeus criam que seu castigo era resultado dos pecados e de seus antepassados e que, portanto, Deus era injusto. Não reconheciam seus próprios pecados, eram piores que os de seus pais. Cada um é responsável pelos seus próprios pecados e pela sua recusa em aceitar a Jesus como seu Salvador e viver em santidade. Nos versículos 2 a 4, destaco esta parábola. A parábola em miniatura do versículo 2 e também do livro de Jeremias, capítulo 31, versículo 29, é um provérbio com base provavelmente em Êxodo. Textos nos quais está dito que os filhos são afetados pelos pecados dos pais. Ezequiel deixa claro, porém, que esses textos não visavam ensinar que os filhos devem ser castigados pelos pecados dos pais. Cada um presta conta de seus próprios pecados. Em Romanos 6, versículo 23, temos esse mesmo princípio sob as seguintes palavras: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Dos versículos 6 a 9, sendo, pois, um homem justo. Esses versículos descrevem a pessoa que vive bem diante do Senhor. Ele o ama com dedicação e anda em retidão e justiça. Tal pessoa viverá para sempre com Deus. Paulo ressaltou esta mesma verdade ao declarar a vida eterna aos que, com perseverança em fazer bem, procuram glória e honra e incorrupção. Romanos 2, versículo 7. Esta maneira de viver é agora possível pela graça de Deus, mediante a fé em Cristo. No versículo 10 a 13 destaco um filho ladrão. Os filhos ímpios de um pai temente a Deus serão responsáveis pelos seus próprios pecados. Devem arrepender-se e servir a Deus, e assim se livrarem da morte espiritual e eterna. Dos versículos 21 a 23, se um ímpio se converter, Deus promete a salvação a todos e qualquer ímpio que abandone seus pecados e venha para Deus.
Ninguém é obrigado a continuar nos pecados da sua família. Deus quer salvar cada pecador. Ele jamais tem prazer que o ímpio morra no pecado. No versículo 24, destaco: desviando-se o justo. O justo que confia em Deus e anda em seus caminhos não deve pensar que está eternamente seguro, caso mais tarde se desvie e se rebele contra Deus. A condição de tal pessoa ao morrer será como daquele que sempre viveu no pecado. A Bíblia adverte aos crentes: se viverdes segundo a carne, morrereis. Romanos 8, versículo 13. No capítulo 19, destaco os versículos 1 a 14. Uma lamentação. A lamentação deste capítulo compara o último rei de Judá e um leão enjaulado e a nação a uma videira destruída. Nos versículos 3 e 4, destaco o leãozinho. O jovem rei Joacás reinou durante 3 meses. Depois foi levado para o Egito como cativo, onde morreu. Dos versículos 5 a 9, destaco outros dos seus filhotes. Esta indicação refere-se ao rei Joaquim ou ao rei Zedequias. Ambos foram levados para o cativeiro em Babilônia. Dos versículos 10 a 14, destaco tua mãe. A leoa é retratada aqui como uma videira infrutífera arrancada, cujos galhos foram queimados. O que sobrou da videira foi plantado num deserto, isto é, o cativeiro babilônico. No capítulo 20, destaco os versículos 1 a 49. Alguns dos anciãos. Este capítulo expressa a triste verdade que a história de Israel foi de constante idolatria e fracasso moral. Ezequiel disse aos anciãos, seus contemporâneos, que eles ainda mantinham em seus corações o amor aos ídolos. Portanto, também eram culpados diante de Deus. No versículo 9, destaco: por amor do meu nome. Deus não destruiu totalmente os israelitas no deserto, depois do êxodo, porque ele queria preservar a honra do seu nome. Deus se revelou a eles quando os tirou do Egito para cumprir sua promessa de bênção universal, através do seu nome escolhido. No versículo 12, destaco meus sábados. O propósito da obediência por Israel dos sábados semanais e anuais era lembrar ao povo que este fora separado como um povo santo para manifestar diante do mundo a justiça e a glória. No versículo 30, destaco: vós vos contaminais à maneira de vossos pais? A pergunta terminante deste capítulo é: vocês, israelitas, continuarão a se contaminar? O crente deve, cada dia, render-se ao Espírito Santo para servir a causa de Cristo, ou então ceder aos desejos pecaminosos da natureza humana. No versículo 32, destaco: seremos como as nações. A tentação é constante sobre o povo santo, para que este venha a conformar com a maneira de viver do mundo e assim deixar de ser o povo especial de Deus. O crente deve sempre perguntar-se: primeiro, devo ceder às pressões dos colegas na escola, no emprego ou dos amigos? Segundo, sou diferente no meu viver e no meu modo de agir, ou devo adaptar-me à conduta e expectativa dos incrédulos? E por fim, os versículos 34 a 44. Destaco: e vos tirarei. Deus prometeu que traria Israel de volta do cativeiro depois de expurgar os rebeldes e os malfeitores. Um remanescente fiel voltaria à sua terra e não mais profanaria o nome de Deus por desobediência ou idolatria. Este remanescente desfrutaria das bênçãos do novo concerto. A palavra de hoje foi semeada em corações quebrantados para a honra e a glória do Senhor. Leia a Bíblia diariamente, pois este é o verdadeiro canal em que você aprende, conhece a verdade e ouve
a voz de Deus. Amém e graças a Deus.